Gostaria de dar minha boa noite aos amados irmãos da Igreja Batista Regular Monte Sinai e as nossas igrejas co-irmãs. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite falando do amor de Deus, falando da responsabilidade que nós temos diante de Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai, com relação à implementação do seu ministério. Começou já ali na queda adâmica e depois foi enfatizada na vida do cumprimento das profecias através do nascimento de Cristo. E este que esteve aí conosco 30 anos e 3 anos de ministério, depois estabeleceu sobre os ombros da igreja que ele fundou a responsabilidade de anunciar o Evangelho, a responsabilidade de pregar o amor de Deus. Mas o Evangelho ele exige muito mais do que simplesmente você pregar o Evangelho. De fato, há necessidade muito grande que você precise viver o Evangelho, que você precise compreender a responsabilidade que está sobre os ombros da igreja. E quando se fala de igreja, não se fala da igreja como um todo, o grupo da igreja local, mas cada membro da igreja local, cada membro da igreja universal de Cristo. A igreja desde a fundação, ali em Atos, até o último que vai ser arrebatado, tem a responsabilidade de ser a atalaia de Deus, de ser o ceifeiro do Senhor, de estar para anunciar o Evangelho e colher os frutos através do poder da palavra de Deus, que tem a capacidade de transformar o homem. E ela é autossuficiente para a vida de todo ser humano, em todos os aspectos, seja no aspecto do amor, financeiro, da saúde, da capacidade mental, da capacidade de lidar com as adversidades, até porque Jesus Cristo nos salvou e nos prometeu adversidades. Ele começou uma obra que também ele disse que ele há de terminar. Então a salvação é um ato fiel de Deus. É exato. A salvação é um momento crucial. Salvou, o nome está no livro da vida, mas existe um crescimento, um desenvolvimento espiritual. E Deus não colocou isso de uma só vez. Por isso ele diz que ele começou uma obra e no decorrer de nossa vida, o tempo que nós passamos aqui, dependendo do tempo de idade de cada um, 50, 30, 40, 100 anos, não importa. Deus estará trabalhando nas nossas vidas e nos moldando ao seu Evangelho. Nós devemos nos moldar ao Evangelho, devemos nos moldar à palavra de Deus. E não tentar moldar o Evangelho a nosso ritmo de vida, aos nossos valores, aquilo que nossos ideais de vida, aquilo que nós achamos que é melhor. Não, nós devemos viver, nos esforçar. A palavra de Cristo, Jesus Cristo disse várias vezes, esforçar pelo reino de Deus. Então cabe a cada um de nós o esforço. O esforço, mas pastor, esforço, eu vou ter que lutar, correr, andar, levantar peso, fazer algo sobrenatural para conseguir a salvação? Não. Esforçar em viver a verdade e praticar ela. De fato, ter um compromisso com Deus. A grande questionamento desta noite para nós, como cristãos que estaremos aqui mais uma semana, talvez todas as igrejas batistas regulares regressando aos trabalhos, em que essa Covid, em que esse período de quarentena de 4 meses aí, caminhando para o 5º mês, agregou na sua vida. E que essa permissão de Deus em entrar novamente na história da humanidade, mudar o curso da história da humanidade, mudar os conceitos, os valores, criou um distanciamento, trouxe novos valores que eram abandonados, valores com amor à palavra, à oração, à família, ao esposo, aos filhos e filhas, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, aos primos e amigos. Esse distanciamento nos uniu novamente. Tirou muitas coisas que fazíamos, que nos deu novas perspectivas de nós olharmos a família, né? A obra de Deus, o compromisso com o Senhor, a necessidade, o desejo de nós estarmos nas igrejas. E ficamos afastados por 4, 5 meses. Então, em que isso mudou sua vida? Será que daqui a um mês, quando passar essa pandemia, você vai voltar à sua vida que você vivia antes? Colocando em primeiro lugar os seus sonhos, seus projetos, seu trabalho, seu dinheiro, seus negócios, agradando muitas vezes a vontade da esposa, do marido, a soberba de um, a soberba do outro, dos filhos, a sua soberba, o desejo de ter um carro novo, fazer uma viagem. Será que a sua preocupação hoje é essa? Você quer voltar, você quer que o vírus passe e que Deus atenue essa situação sobre a humanidade para você voltar para aquela vida medíocre de cristão que você vivia antes? A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Deus deu uma freada da forma como estava caminhando a humanidade.
E se nós não melhorarmos como seres humanos, se nós não melhorarmos como cristãos, falando para os cristãos, se nós de fato não melhorarmos como cristãos, se nós de fato não evidenciarmos a transformação da palavra de Deus em nossas vidas, com certeza se cumprirá cabalmente, cada dia mais e mais, a deflagração da ira do Senhor sobre a humanidade. E nós estamos percebendo que, diante dessa pandemia, Deus não poupou nem a sua igreja. Não podemos ser medíocres e achar que pelo fato de sermos salvos, o amor de Deus não mudou por nós, mas Ele não poupou muitos cristãos. Será que se Deus resolvesse matar metade da população do mundo, Ele pouparia metade da igreja? No sentido de mortandade na igreja? Pense nisso. Pense nisso, porque mesmo Ele sendo Deus soberano, e nos protegendo, nos guardando, o vírus atinge tanto cristão como descrente. Então é um momento que você deve pensar. E nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade que nós temos aqui em Marcos, capítulo 9, do versículo 35 ao 38, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus Cristo, levando o seu ministério, depois de trabalhar com aqueles homens que não estavam trabalhando, capacitar os homens, ensinar, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, da responsabilidade com relação ao reino de Deus, diante de todas as coisas que ele fez, diante de todos os milagres que ele fez no meio daquele povo, nas circunvalações de Israel, e não só israelitas, mas também ímpios foram curados no ministério de Cristo. Ele não curou só judeu, curou muitos e muitos enfermos ímpios. E o texto aqui de Marcos 9, do capítulo 35 ao 38, os 4 capítulos, 4 versículos, ele nos diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ou seja, ele tinha essa responsabilidade e essa preocupação em anunciar o evangelho, em dispor o seu tempo todo foi dedicado integralmente para a obra de Deus. Nós dedicamos algumas horas, uma hora e meia, no máximo 2 horas no culto, isso no domingo, e 1h30, 2 horas da manhã, 2 horas também na escola dominical, são 4 horas, e 1 hora, 1h30 na quarta-feira, são 5 horas e meias. Quando nós trabalhamos 8 horas por dia, durante 5 dias são 40 horas. Se trabalharmos até o sábado, são 48 horas. Então nós dedicamos 4, 5 horas e meias para a obra de Deus, e dedicamos 40, 50 horas para o trabalho, e o resto das horas, na maioria das vezes, temos dedicado para assistir televisão, para ir para a academia, buscar cuidar das nossas coisas, da nossa vida, dos nossos projetos. E o tempo que nós dedicamos para a obra de Deus é até uma vergonha, porque o tempo que nós dedicamos é para sentar ao banco de uma igreja, para escutar um pastor pregando, muitas vezes, que entra pelo ouvido e sai pelo outro ouvido, e depois você volta para a sua mesma mediocridade, a mesma vida que você vive de cristão, que se engana que você é um cristão, que de fato você está vivendo o amor de Deus, que tem a preocupação que Cristo tinha em percorrer e anunciar o evangelho, e fazer com que esse evangelho de fato evidenciasse o fruto da transformação de vida de seus discípulos e daqueles que ouviram as suas pregações. E muitos de nós estamos indo para a igreja simplesmente bater o ponto, mas a vida não muda. Você continua o mesmo medíocre, mesmo crente infrutífero. Você não cresce espiritualmente, você vive dentro dos seus mesmos pecados, anos e anos pecando, anos e anos vivendo a hipocrisia, fechando os olhos, a sua vida cheia de defeito, a sua vida cheia de falha. E o que você vai apresentar para Cristo quando você estiver diante dele no bema? Por isso ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tudo isso ele fazia, anunciava o reino de Deus, curava as pessoas, e isso, na época dele, não foi suficiente para que as pessoas, de fato, o amassem, o temessem, o respeitassem, o honrassem, mesmo na grande maioria deles, sendo curados, sendo tocados pelo amor de Cristo, sendo purificados pelo poder da palavra de Deus. Não teve o efeito transformador, talvez porque não fosse a vontade de Deus,
Mas mesmo assim, hoje você vê Cristo, um homem que fez todos esses milagres no meio desse povo. Mas é um povo de dura serviço, um povo de coração duro. Tiveram a oportunidade de transformar a vida deles, mudar a vida deles, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas de fato eles não se preocuparam com isso. Eles buscavam em Cristo a cura para um câncer, a cura para uma hemorragia, a cura para uma lepra, a cura para uma cegueira, a cura para um coxo, a cura para uma dor, a ressurreição de um filho. Eles buscavam sempre algo que fosse realizar o desejo do coração deles, ou a necessidade que para eles consideravam em primeiro lugar. Mas eles não se preocupavam de fato com o reino de Deus. Eles não estavam preocupados com isso. Porque todo esse tipo de males que o pecado fez em nós são passageiros. Porque na eternidade não tem coxo, não tem cego, não tem mudo, não tem câncer. E é isso que Cristo está pregando. Ele fala assim, ó, eu tenho uma eternidade para vocês, mas vocês estão fechados dentro desse mundo. O desejo de vocês é só para isso aqui. Todos os projetos de vocês como cristão é para a vida que vocês levam. Então o projeto que você tem, que o seu negócio dê certo, que tu possa trocar seu carro novo, é que de fato você possa fazer as coisas que tem que ser feito. Mas a mudança, de fato, ela não está acontecendo. Então nós temos que nos preocupar. Cristo se preocupava com a obra de Deus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então nós vemos a palavra de Deus, a palavra de Deus mostrando como Cristo via. Apesar de tudo isso, ele se compadeceu da vida daqueles homens e mulheres, daquela população daquela época. Porque eles andavam desgarrados, errantes, porque eles não tinham rumo, porque eles não tinham de fato uma segurança na eternidade. Eles não tinham Deus na vida. Eles não praticavam o Evangelho. Praticavam muito deles a Torá, mas fixado, fechado na lei. Mas não viviam o amor de Deus, a primazia da verdade transformadora do Evangelho. Então eles sentiam compaixão, eles se entristeceram pela vida que eles levavam. Porque ele oferecia uma eternidade para eles. Oferecia a cura da alma daquelas pessoas. E elas queriam cura físicas, queriam os benefícios financeiros, benefícios pessoais, realizações pessoais. E nós vivemos a plenitude disso hoje também, nos nossos tempos. Por isso Cristo agiu, por isso Deus agiu na história da humanidade, fazendo as coisas da forma que fez. E eu pergunto para vocês, será que você ainda vai continuar da mesma forma como esse povo aqui, que andava errante, andava da forma como andava? Ou você vai permitir que o Evangelho possa mudar a sua vida? Então disse seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, o campo de trabalho é muito grande, mas as pessoas que de fato se dedicam a viver o amor de Deus, as pessoas que de fato se dedicam a viver a transformação do Evangelho, elas não fazem isso. E hoje, na grande maioria das pessoas na igreja também continuam da mesma forma. Elas não mudam. Entra ano e sai ano, elas continuam com as mesmas vidas medíocres, vivendo o Evangelho medíocre, não o Evangelho de Cristo verdadeiro, mas vivendo uma praticidade de um Evangelho que foi moldado segundo os seus defeitos, seus pecados e seus problemas. E o Evangelho de Cristo, ele é transformador. Você não pode passar a vida inteira vivendo uma vida infrutífera, uma vida que não se envolve com o trabalho de Deus. Tiramos 3, 4, 5 horas por semana para estar na casa de Deus. E tem muitos que nem vão, passam de semana sem aparecer na igreja, passam de tempo sem aparecer na igreja. Muitos que não se envolvem no trabalho, muitos que não evangelizam, que não oram, que não se envolvem no trabalho da igreja, que não ocupam funções na igreja para desenvolver o corpo de Cristo. Quando deveriam ser mestres, como Paulo diz, assim, nós somos crianças. E apesar de todos esses 5 meses, tudo que nós estamos passando, eu pergunto para você, será que isso não serviu para mudar você como cristão? Será que isso não vai lhe impulsionar a de fato ter um compromisso com Deus e viver a realidade do Evangelho? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E somos nós os ceifeiros. E nós temos essa responsabilidade de anunciar o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos, dê uma excelente semana para todos nós. E que domingo, todo próximo domingo, as igrejas todas possam assim estar retornando ao trabalho de Deus. E que você possa sair mudado, transformado por essa experiência que você passou. E que a palavra de Deus possa servir diário cada vez mais e mais, para lhe mostrar quanto você precisa mudar para agradar a Deus da forma que Ele quer que nós agrademos. Deus abençoe a todos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.